Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Hoje para uma tag. Eu tô atrasada pra caramba nessa tag. Na verdade, elas publicaram a tag em dezembro. E eu tô fazendo isso agora, porque eu programo os meus vídeos e aí eu consegui encaixar só agora. Mas, primeiro, agradecer às primas de Breitestrasse. Espero que eu esteja falando certo. Provavelmente não. Mas enfim, obrigada por ter comentado aqui falando da tag pra gente. Fico muito feliz. Gostei muito da tag. Acho muito interessante poder falar sobre isso aqui. E vou deixar o canal delas linkado aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer. É muito bom o canal. Elas estão falando de muita coisa interessante. Tem tags, tem conversas de clássico, tem de tudo um pouco. Então tem pra todos os gostos. E aí, o que aconteceu? Se você é aí do mundo dos livros e estava no Twitter lá em dezembro, mais ou menos, do ano passado, você vai lembrar que um youtuber muito famoso leu A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro que tá super hypado, ele tá na lista de mais vendidos, eu acho que, há meses, e super bem falado, muita gente adora. Ele leu esse livro e odiou, achou uma bosta. E aí ele veio na internet falar um monte, porque ele é um grande crítico literário, né, e o que ele fala realmente é importante. E aí causou um furdúncio, né? Porque a questão quando a gente não gosta de um livro, né? Porque que tá tudo bem você não gostar de um livro, é como a gente fala que não gosta de um livro, né? E aí ele já falou que quem leu, quem não gostou é burro, tem que ler mais. O problema do Brasil é. Só faltou aí destrinchar pra falar de política, enfim. Foi uma bagunça na internet. Durou alguns dias, como, né? E aí sumiu, obviamente, como tudo que acontece. E aí elas fizeram essa tag pra gente poder conversar sobre essa questão de literatura pop, né? O que é popular, o que não é, o que é cult, o que não é, o que é não gostar de um livro e o quanto isso importa de verdade. E eu gostei muito das perguntas. São 7 perguntinhas aqui, então acho que vai ser uma tagzinha rápida, mas eu quero ter essa conversa com vocês também. Então vamos lá. Primeira pergunta, perdão. Qual livro você leu e odiou? E aí eu posso, com muita confiança, responder A Biblioteca da Meia-Noite. Porque eu li esse livro há 2 anos atrás e eu achei muito ruim. É um livro de autoajuda, uma autoajuda bem superficial, uma autoajuda para iniciantes de autoajuda. É um livro que fala muito do e se, né? E se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, sua vida seria assim, sua vida teria sido assim, blá blá blá. É uma premissa muito básica, uma premissa já feita várias vezes. Assim, não tem nada de novo e tal, tal, tal. Mas assim, eu entendo quem gostou do livro, porque é um livro que, por exemplo, eu li numa tarde. Sentei e li. Porque o autor escreve bem, ele consegue, né, entregar o que ele planeja. E ele colocou tudo isso dentro de uma biblioteca. Então o povo dos livros é óbvio que vai gostar, gente. Porque eu adoro tudo que se passa dentro de uma biblioteca, eu amo. Então, assim, eu entendo. Não acho que quem gostou do livro é burro, tá? Eu entendo quem gostou do livro, não foi pra mim. E também tem aquela coisa, né? A gente também reflete, né? O gostar ou não gostar de uma obra reflete muito você em determinada época da vida. É o que falam, se você relê um livro a cada 10 anos, você pode ter opiniões completamente diferentes. Então talvez se eu reler esse livro daqui a 10 anos, eu adore. Pode ser o livro da minha vida. Não sei. Mas realmente quando eu li no ano passado, ou retrasado, eu não gostei. Não foi pra mim. Pergunta 2. Qual livro da lista dos mais vendidos, os best-sellers, você leu e gostou? Eu não costumo acompanhar listas de best-sellers. E aí eu fui procurar a mais recente, né, de quando eu tô gravando esse vídeo, e eu fui olhar no Publish News. Eles tinham uma lista de 18 ou 20 livros mais vendidos. E eu fiquei muito impressionada, porque tem muito livro religioso, tem muita autoajuda, e Colleen Hoover. Eu sabia que a Colleen Hoover ia estar lá, porque tem muita gente falando mesmo, né? Que basicamente todo livro que ela lança entra na lista dos mais vendidos. Eu só não sabia que ela estava emplacando tanto livro assim no Brasil. Realmente impressionante. Acho que tinha 2 ou 3 livros dela na lista. Muito impressionante. Mas ali, perdido no meio daquela lista, tinha em 12º lugar, estava Tudo é Rio, da Carla Madeira. Que eu li agora em janeiro. Eu falei dele no meu vídeo de leituras de férias. Então é um livro curtinho. Eu li em audiobook, né? Então é um audiobook acho que de 3 ou 5 horas, assim, é uma coisa bem... Imagino que o livro também seja curtinho. Eu gostei bastante, eu achei um livro muito forte, dá muito o que pensar, me fez, né? Fiquei com a história na cabeça um bom tempo, não gostei do final, mas gostei da construção da história e tudo mais. E fiquei feliz de ver uma ficção contemporânea na lista. Sinto falta demais.
Mas vamos ver aí o que vem. Pergunta 3. Qual autor pop você leu, gostou e procurou ler mais? Eu tinha pensado em responder Stephen King, mas, assim, ele é um autor muito pop, né? A gente sabe. Mas acho que como ele já tem aí muitos anos de carreira, eu não sei se as pessoas consideram, assim, olham torto pra ele, porque acho que ele já se estabeleceu, né? E aí eu pensei na Emily Henry, que é a autora de Leitura de Verão, que é livro de romance, né? O Leitura de Verão foi o livro dela que eu li, também no ano passado ou retrasado, não lembro, mas eu gostei bastante, é um romancezinho basiquinho, pô, peguei uma tarde, fiz um chá, deitei no sofá e li, e foi muito gostoso de ler, foi um livro legalzinho, e aí já tô com outros 2 livros dela em mãos pra ler e quero ler também. Inclusive eu quero fazer um vídeo aqui no canal de romances, assim, esses romancezinhos que a gente tem, esses romances que tem os tropes diferentes, né, o inimigos pra amantes e tudo mais. Enfim, eu quero fazer um vídeo sobre romances contemporâneos, principalmente, porque eu acho que tem aí um grande preconceito, né, principalmente com as autoras mais jovens, de romance. Então, eu acho que eu vou fazer um vídeo. Se você tem alguma recomendação de autoras ou livros que vale a pena ler, deixa aí nos comentários pra mim, porque esse vídeo vem em algum momento. Pergunta 4. Qual livro você leu e este somente te mostrou que você deveria ler mais? Porque o Felipe Neto disse que se você leu A Biblioteca da Meia-Noite e gostou, você é burro, basicamente, e você deveria ler mais livro pra saber o que é bom, porque você não sabe. Primeiro, isso não é verdade, né? E segundo, que você lê o que você quiser, né? E aí, pra mim, um livro que eu li e eu gostei, e provavelmente as pessoas achariam que, enfim, eu deveria ler mais, foi o Projeto Rosie, do Graham Simpson. Eu não sei se estou falando o nome dele certo, provavelmente não. Que quando ele saiu, já faz uns anos, ele causou até um burburinho. Eu não sei se tem um filme, eu ia ter um filme e caiu, eu não sei. Teve uma sequência que aí não foi uma sequência tão bem aceita, mas o Projeto Rose foi, assim, li também um romance, escrito por um homem, o que não é tão comum, né? E aí é narrado por um homem que ele está no espectro. Então é um livro bem diferentinho, assim, é um romance bem diferente nesse sentido. E eu gostei bastante do livro. Imagino que o Felipe Neto ia me falar para ler mais Dostoiévski, né? Afinal de contas, gente, se você gosta de romance, é porque você não leu Memórias do Subsolo, não é mesmo? Quem lê Memórias do Subsolo nunca mais lê um romance na vida. Pergunta 5. Qual livro você não terminou de ler porque não aguentou de tão ruim que era? Ou, se terminou, se arrependeu de ter perdido esse tempo? É muito difícil eu não terminar um livro. Mesmo se eu abandono, eu volto para ele em algum momento. Normalmente. Mas o último livro que eu abandonei foi Ascensão e Queda, da Josephine Klougart. É uma autora dinamarquesa. E eu comentei em algum momento, acho que do ano passado, no livro, quando eu tava fazendo um vídeo de unhaul, assim, porque eu tava mandando o livro embora, que eu cheguei... É um livro curtinho, tem 150 páginas, eu cheguei na página 50 e eu não conseguia mais ler. E é muito raro isso acontecer com um livro tão curto, né? Porque um livrinho de 150 páginas, pô, você empurra e termina de ler. Mas eu não conseguia mais ler esse livro, nada acontecia. Não era um exercício de escrita interessante, não tinha personagens interessantes, não tinha descrição de lugares interessantes, nada acontecia. Eu me senti no meio do norte da Europa, eu e ursos polares, nem urso polar, porque senão seria interessante pelo menos, mas eu e calotas geladas só. E eu tava lá sentada esperando acontecer alguma coisa e nada acontecia. E eu fiquei cansada de esperar. E eu falei, cara, eu não vou ler mais 100 páginas disso, entendeu? E aí eu abandonei o livro. E foi com Deus. Sinto muito. Pergunta 6. Que livro cult, clássico ou aclamado pelos entendedores literários você acha que se enquadraria em autoajuda? Eu acho essa pergunta muito boa. Porque eu acho que livros cult, né, ou livros, mesmo os livros de autoajuda, que hoje a gente vê como autoajuda, ou hoje a gente vê como cult, a gente não tem todos, assim, clareza de como eles foram recebidos quando eles saíram. O que a gente sabe, por exemplo, é que teve livro que foi ridicularizado quando saiu e que hoje é considerado cult, né? Jane Austen, por exemplo. Talvez não cult pra todo mundo.
Mas um que eu fiquei pensando que poderia talvez entrar nessa lista, se você quisesse estressar um pouquinho a metáfora, é talvez a Montanha Mágica do Thomas Mann, né? Essa coisa de você subir a montanha metafórica, abrir a cabeça, aprender novas ideias. Pode ser um autoajuda? Talvez. No fundo, eu acho que todo livro tem um quê de autoajuda, se você estiver aberto o suficiente para isso. Se você aprender alguma coisa com o livro, eu acho que tá aí. Já deu uma autoajuda, não é mesmo? Eu fiz um vídeo que eu falei que eu usava livros para controlar minha ansiedade. Então, não deixa de ser uma autoajuda, não é mesmo? 7ª e última pergunta. Qual livro você pensa? Se eu tivesse lido, seria uma pessoa melhor. Que é o tema da biblioteca da meia-noite, né? O famoso e se. E aí eu fiquei pensando muito também, porque eu olhei no meu Scooby, eu tenho acho que 4.700 livros na minha aba de quero ler. Acho que eu preciso de umas 5 vidas para dar conta de todos esses livros. E eu continuo acrescentando livro. Então, enfim, é difícil. Mas aí eu fiquei, bom, ok. Vai ser difícil escolher um livro contemporâneo. Então eu fui olhar para os clássicos. E eu acho que o clássico dos clássicos que eu ainda não li, e que talvez se eu tivesse lido, eu poderia não ser uma pessoa melhor, mas entender até mais da vida, seria Metamorfoses, do Ovídio. Porque é um livro que deu origem a muita coisa, né? Eu e o Caio, a gente falou em um BO aqui sobre os clássicos gregos, né? A Ilíada, a Odisseia, Metamorfoses. Esses clássicos gregos, né? Greco-romanos, eles meio que são a origem de quase tudo que a gente vê hoje, né? Então eu fico pensando que às vezes eu preciso tirar um tempo e voltar aos primórdios da literatura, pegar o básico do básico, e aí eu entenderia melhor muita coisa. Não só da literatura, mas talvez até da vida também, do mundo, talvez. Não sei. E é isso. Essa é a tag, a Biblioteca da Meia-Noite, das Primas de Breitastrasse. De novo, obrigada demais por ter vindo aqui falar com a gente sobre a tag. Gostei muito das perguntas. Espero que vocês também tenham gostado. O que vocês responderiam? Principalmente sobre livros que vocês leram e não gostaram. Eu já falei, eu gosto de falar de livros que a gente não gostou. Eu acho importante falar de livros que a gente não gostou, mas sabendo, obviamente, que nem todo livro é pra todo mundo, mas que ninguém é obrigado a concordar com a gente em tudo, não é mesmo? Um livro que eu não gosto pode ser o livro da vida de outra pessoa e tá tudo bem. A gente ainda pode ser amigo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.